E aí também foi uma experiência muito bacana de que, falei assim, eu fui demitida dizendo assim, você é ótima, você me dá resultado, você me dá lucro, você faz muito bem o que você faz, mas você é inadequada. Você questiona o seu presidente. Isso foi o presidente da América Latina que veio para me demitir com esta situação. No dia seguinte, eu fui pelo vice-presidente aqui, né? Ele me colocou numa outra empresa. E no dia seguinte eu estava trabalhando. E aí eu passei 3 meses, coloquei, era uma pessoa que era de outro estado, daqui do Nordeste, que estava abrindo frente lá em São Paulo. Então, eu tripliquei a questão comercial de novo. Fiz o que precisava ser feito, correspondi à expectativa. E ele me convidou para um jantar. Isso depois de 3 meses. Ele super satisfeito com o meu trabalho. Voltou. Voltou, não, ele foi para São Paulo para me conhecer, marcou um jantar, ele com a esposa. E chegou lá, ele ficou 5 minutos sentado na mesa comigo e se levantou, se desculpou e falou assim, eu falo com você daqui a pouco. Me ligou e me demitiu, dizendo que eu não tinha a imagem da empresa dele, era uma empresa de saúde ocupacional e eu era obesa. E aí eu parei para questionar de novo, eu sou inadequada. E aí fui buscar, falei, tem alguma coisa errada, né? Se eu faço o que precisa ser feito, eu tinha essa sensação de Nossa. inadequação. E aí eu frequentava um centro espírita e fui fazer um trabalho voluntário também. A área social permeou minha vida, uma vida toda, mas nunca tive consciência. Era de novo, parte do que precisava ser feito. Intuitivo. Intuitivamente, fui fazer um trabalho na favela do Heliópolis, na Pastoral da Criança, que era um espaço ecumênico, né? Eu do centro espírita Sim, e a fazendo. pastoral da criança. Exatamente. E aí eu dei conta de que aquele lugar precisava do que eu tinha para entregar. Eu enxergava ainda sobre um olhar da afetividade, do amor, do cuidado, mas eu identifiquei que muitas das organizações que estavam ali, porque dentro do movimento social você tem pessoas incríveis fazendo uma movimentação muito interessante, fazendo ações super impactantes, mas que tinham muita dificuldade dessa parte de gestão, de organização, de captação de recursos e dessa relação entre os setores, né, entre essa dinâmica, que isso desde sempre foi uma vocação. E Sim. eu falei assim, eu posso colaborar. E me dei conta que aquilo era um nicho de mercado. E comecei a conhecer Muito bom. organizações do terceiro setor. E aí foi, na verdade, a minha primeira grande experiência de diversidade relacionando os setores, entendendo Legal. esse posicionamento, porque eu separava a vida profissional da vida pessoal, da vida social, então desses Claro. espaços de articulação. Então, quando eu juntei todas essas experiências, eu me dei conta que a diversidade, parece óbvio dizer isso, mas a Sim, gente é não se dá conta, verdade. faz parte da vida. E isso era Perfeito. o lugar onde me fazia levantar todos os dias, fez eu ter a opção de seguir, fui fazer um MBA de gestão estratégica de instituição sem fins lucrativos, porque o estudo sempre foi um caminho de acesso, Aham, né, para claro. mim e para a maioria das pessoas, Sem mas sombra de dúvida. infelizmente isso ainda é restrito a muitas poucas pessoas. E resolvi, no segundo dia, quando eu me apresentei, eu fui convidada para trabalhar numa ONG. Eu ia ganhar 7 vezes menos. Eu percebi que eu era um perigo para a sociedade quando eu dirigia, né? Eu parei de dirigir, eu bati o carro em 2002 e resolvi não dirigir mais. Um perigo para a sociedade Não, foi a gente precisa ótimo, ter noção das Renata. nossas Precisa. limitações, das nossas habilidades, e aquilo Sim. que a gente tinha prazer em E fazer, eu das dirigia. fragilidades. Exatamente, eu dirigia por necessidade, mas tive um acidente feio. Eu fiquei muito impactada quando eu perdi o controle do carro. Eu passei do lado de um ponto de ônibus que tinha uma mulher com uma criança no colo. E quando eu me dei Uau. conta que eu podia perder a minha vida e tirar a vida das pessoas, eu falei, não, isso aqui Sim. não é um espaço que eu domino. Então, enfim, trouxe isso porque em São Paulo a locomoção, embora você tenha acesso a muitas coisas, não é fácil. Eu morava num lado da cidade, na mesma Zona Sul, mas num Sim. extremo da Zona Sul para trabalhar e outro para ir de ônibus e metrô. Então, eu acordava às 5h30 da manhã para estar lá às 8h, né, para poder sair de casa. Então, foram escolhas, né? Então, quando você pergunta quem é Renata, eu sou aquela que assume as consequências das escolhas que eu faço. Isso é uma frase muito bacana e que nem sempre a gente se dá conta quando a gente faz escolhas É dessas verdade, consequências, Renata. né? Então, eu abri mão de um mundo esperado, né? Desse lugar protegido, né? Eu falei do conhecimento, né? Que a gente tem
sobre que veio depois, né? Que não existe essa classe média que a gente chama, né? A gente tem claro. e a gente fala sobre falar de diversidade, falar sobre garantia de direitos, né? Então tem essa parte da população que tem os direitos garantidos, que tem acesso. Eu chamava antes de privilégio, mas isso não tem a ver com privilégio. Privilégio quem tem é quem tem excessos. Sim, quem perfeito. tem essas facilidades. Então, quem estava no meu lugar tem direito garantido. E a gente está falando de uma parte ainda pequena da população e ainda menor de quem tem privilégios de fato, né? Então, se sentir privilegiado é uma coisa, ter privilégios é outra. E essa classe média se autodenomina, né, como esse privilégio, mas ainda é classe trabalhadora quando a gente para pensar, né? Então, sobre isso, ter essa consciência de classe foi uma coisa que eu ganhei depois. Né, ter a consciência racial, né, ter a consciência de que existe um outro para além do padrão sociocultural dominante. Isso foi aprendido depois. Mas as experiências da vida colocam a gente nesse lugar. Então, a diversidade é isto, né? É falar sobre vida e falar como a gente se posiciona na vida.